das coisas que a gente na homilética, a arte de pregar, é não criar ruídos, né? Coisas que os irmãos iam me ver meio perdido aqui, ia prestar atenção no meu perdido, não ia prestar atenção na palavra, né? Então agora vai ficar mais tranquilo. Então vamos abrir lá a Bíblia, irmãos. Nós vamos ler 2 textos para iniciar. Vamos começar com o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículos número 1. E depois nós vamos ler Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler primeiro Samuel, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, qual época? Na época dos juízes, que cada um fazia o que melhor lhes parecia aos olhos, que cada um fazia aquilo que queria. Então, nessa época, raramente Yahvé, ou o Senhor, falava aos seus servos. Raramente Deus falava. Tinha a Bíblia, tinha sacerdote, tinha sumo sacerdote, tinha toda a estrutura, tinha templo, tabernáculo, mas raramente o Senhor falava aos seus servos e as visões haviam se escasseado muito. Vamos pular agora lá para Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim, Oséias 4, 6. Eis que meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento científico, conhecimento filosófico. Que conhecimento que está faltando para o povo? Porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. O motivo, irmãos, de eu ter lido esses 2 textos, que são textos admoestativos, textos de repreensão, é porque hoje é comemorado entre os cristãos evangélicos, não entre os cristãos católicos, mas entre os cristãos evangélicos e protestantes, o Dia da Bíblia. Hoje é o Dia da Bíblia. E esse dia foi criado em 1546 por um bispo, acho que o nome dele era Kremer, e ele criou esse dia porque ele estava percebendo lá em 1546 que as pessoas estavam lendo pouco a Bíblia e, consequentemente, praticando menos ainda. E essa prática da comemoração do Dia da Bíblia veio para o Brasil em torno de 1850, e em 2001 ele se tornou foi feito um decreto, ela se tornou oficial a comemoração do Dia da Bíblia aqui no Brasil. Entre os católicos não é diferente, eles comemoram o Dia da Bíblia, mas é no último domingo de setembro, em homenagem a São Jerônimo, que foi o pai da igreja responsável pela tradução da Vulgata. Então eles comemoram no último domingo de setembro, diferentemente de nós, que comemoramos no segundo domingo de dezembro. A Bíblia, irmãos, é o livro mais vendido do mundo. Isso já faz muito tempo. O livro mais vendido do mundo. Consequentemente, o mais lido do mundo. Consequentemente, também o mais traduzido. Mas, infelizmente, não é proporcionalmente vivido e também não é proporcionalmente entendido. O grande problema da Bíblia é que ela, apesar de ser o livro mais lido, ele não é, consequentemente, o mais praticado. E também não é o mais praticado e também não é o mais entendido, que é a palavra que estava me faltando. Tem um homem, um evangelista chamado Moody,
que ele falou que a função maior da Bíblia, a função principal da Bíblia, não é só, também, mas não é só trazer conhecimento, mas a função maior da Bíblia é mudar as nossas vidas. O objetivo do Senhor, quando inspirou os seus servos, os seus profetas, foi com que a palavra de Deus tivesse um efeito nas nossas vidas e nos nossos corações. Então, o objetivo da Bíblia é mudar a nossa vida. Então, por isso, a importância de se fazer uma leitura séria e ter um entendimento correto. Porque se você não faz uma leitura séria e não tem um entendimento correto, você pode ter uma consequência muito ruim no seu viver. Então, por isso, a necessidade de um entendimento correto da palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem dessa noite, irmãos, é qual é o impacto que a Bíblia tem tido nas nossas vidas? Qual o impacto que a Bíblia tem tido na minha vida e qual o impacto que a Bíblia tem tido na sua vida? E qual o valor que nós temos dado à palavra de Deus? Então é uma noite de reflexão. Hoje é o dia da Bíblia, né? Então vamos refletir qual é a importância que nós temos dado a esse livro, que nós chamamos de sagrado, e qual a importância que realmente eu tenho dado a esse livro no meu dia a dia. A Bíblia realmente tem sido um livro importante para mim? A Bíblia realmente tem sido um livro que direciona a minha vida, que me dá direção? Quando eu vou tomar alguma decisão na minha vida, eu considero, como está lá em Provérbios, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Será que eu reconheço? Eu procuro buscar a orientação de Deus através da sua palavra para tomar as minhas decisões? Quando eu vou tomar alguma atitude, resolver alguma coisa, será que eu considero a vontade de Deus naquilo que eu estou fazendo? Porque essa é a função da Bíblia, irmãos. A Bíblia tem essa função. Ela tem que afetar o meu viver, ela tem que afetar o meu andar, as minhas atitudes. É muito bom, é muito importante você decorar os textos bíblicos, isso é legal e tem que continuar fazendo. Porém, se esses textos, ou se essa palavra não afeta o seu dia a dia, ela se torna uma palavra morta. E a gente lembra o porquê Jesus falou lá para aqueles religiosos: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Na verdade, eles até conheciam o Pentateuco de cor, aprendiam desde pequeno, mas o efeito que aquela palavra estava tendo na vida deles não estava sendo muito claro. E vamos lá, irmãos, agora lá para primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. Lá no capítulo 3, vamos ver o que nós encontramos nesse texto da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Paulo orientando o pastor Timóteo. Essa é uma carta pastoral. Paulo escreveu isso, uma carta para um pastor, para que ele soubesse como orientar o rebanho de Deus. Porém, muitas das orientações de Paulo aqui servem para todos nós, porque as orientações que Paulo estava passando para Timóteo era para que ele replicasse para o rebanho ao qual ele tinha responsabilidade, e os demais líderes fizessem da mesma maneira. Então, lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, lá no versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ler: sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Então aqui Paulo ele faz uma lista
extensa de pecados que vão atingir os homens nos últimos dias. E sempre quando a gente lê esse texto, a gente pensa que a gente sempre se isola do texto, né? A gente está lendo, estudando o livro de Oséias, né? Então a gente vê lá toda aquela história de Oséias, ele teve que casar com uma prostituta, e aquela coisa, teve filhos. Então a gente lê o livro e, infelizmente, a gente tem a tendência de se isolar. Fala, não, isso aqui não é para mim. Esse livro não é para mim. Isso que aconteceu com Oséias, isso que aconteceu lá com o povo de Israel, toda a rebelião deles, isso não tem nada a ver comigo. Isso é para aquele povo. E quando a gente lê essa lista, muitas vezes a gente não se inclui, a gente não presta atenção. Mas será que tem algum desses pecados que estão afetando a minha vida? Ou será que isso aqui é o espelho da minha vida? Então, porque o objetivo da palavra de Deus é que você se corrija. A palavra de Deus é para isso. Então eu tenho que ler o texto pensando, não estou... Paulo escreveu isso para Timóteo, mas tudo bem, Timóteo já morreu lá 2000 anos, mas agora esse texto é para mim. Essa carta é para mim. Aonde eu me enquadro nessa carta? Aonde eu me enquadro nessa lista de pecados e aonde eu tenho que me corrigir? E aqui nós vemos essa lista extensa. Mas tem um antídoto para você ser curado desses pecados e desses erros. E o antídoto está lá no versículo 10, do 14 até 16. Tu, porém, Timóteo, tens seguido atentamente a minha o quê? Teologia. O que Paulo quer dizer? Olha, Timóteo, você tem seguido atentamente a minha teologia. A teologia, irmãos, é a parte teórica, é o ensino teórico. Para que você pratique, você precisa entender, você precisa aprender. Então a parte teórica, a teologia é muito importante. Você aprender, você ler, você entender o que isso significa, o que aquela passagem significa. Isso é a primeira parte, mas você não pode parar aí. Então Paulo falou para Timóteo, tu porém tens seguido atentamente a minha teologia. Mas ele não para aí. Você tem seguido a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Então tem a parte teórica, que é a teologia, o aprendizado da palavra. Mas aquilo tem que se refletir em prática, tem que se transformar em prática. Então aquilo que você está aprendendo na teologia, aquilo que você aprende na escola dominical, na mensagem do pastor e tudo mais, aquilo tem que ser colocado em prática na sua vida, senão vai ser simplesmente palavras. Vai ser simplesmente palavras. E correndo lá para o 14, ele diz assim, tu, no entanto, Timóteo, permanece no ensino que recebestes, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tens aprendido. Porque desde a infância, Timóteo, porque ele estava escrevendo essa carta para Timóteo, sabe as Sagradas Letras. Desde pequenininho você sabe as Sagradas Letras, que tem poder para fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Eu queria dar uma paradinha aqui. Os irmãos viram que tem uma lista de pecados aqui, de 1 a 5? Os homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos. Isso aqui é a doença. Mas Deus nos mostra o remédio. Porque todos esses pecados aqui, que esses homens cometeram, e eu e você podemos estar inclusos nesses pecados, podemos estar cometendo esse pecado, podemos estar sendo ingrato, podemos estar sendo presunçoso, podemos estar desrespeitando os nossos pais, que aqui também está desrespeito aos pais e mães. Nós podemos estar inclusos nesse pecado, sem amor, dificuldade para perdoar, mas todas essas coisas se resolvem com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta a não ser gananciosos, fugir da avareza. Sim ou não? A palavra de Deus nos orienta a não blasfemar, a não falar, a não caluniar, a não dar falso testemunho. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. E por que esses homens estavam andando dessa maneira? E por que esses pecados estão listados aqui? Porque tem faltado a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus para mudar o viver. Talvez eles até tivessem a palavra de Deus teoricamente. Porque lá no finalzinho, no capítulo 5, ele fala assim, eles têm aparência de piedade, todavia negam-lhe o real poder. Quer dizer, tem muitos de nós que temos aparência de piedade. Falam, não, esse cara é um crente. Olha na cara dele assim,
cara é nota 10. Mas quando você vai viver, a maneira como ele lida na sua casa, como ele lida com as pessoas, como ele lida na sua empresa, como ele paga as suas dívidas, aí você vai ver que a coisa não é bem assim. Então ele tem aparência, mas nega o poder. Por que ele nega o poder? Porque aquela teologia que de repente ele até tem, que você for perguntar para ele, ele vai até te dizer como que a coisa funciona, até te explicar o plano de salvação, como faz para você chegar a Jesus Cristo, mas na hora que na prática você não vê aquilo. Aquilo é vazio. Aquilo é vazio. Porque tem faltado a palavra de Deus, não só na parte teórica, mas também na parte prática. E aqui no 16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. No 3:16. Eu queria fazer um destaque aqui, tá? Porque muitas pessoas leem esse texto dessa maneira. Aqui está escrito: toda Escritura é inspirada por Deus. Ou significa, todo esse livro aqui é inspirado por Deus. Mas tem gente que tira o daqui, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar. Porque tem muitas pessoas que acham que nem toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque algumas pessoas vão falar assim: mas tudo que está na Bíblia é palavra de Deus? Tudo que está na Bíblia é palavra de Deus? Mas o diabo não falou lá no Gênesis? Não falou para a mulher: não foi bem isso que Deus falou? Porque Deus não quer que você coma dessa árvore porque você vai ser igual a ele. Isso aí é palavra de Deus, não foi a palavra do diabo, isso não é palavra de Deus. Então as pessoas sutilmente querem mostrar que nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Então se você cai nessa sutileza, aí você pode cair em outra. Então se isso aí, se aquilo que o diabo não falou que é a palavra de Deus, então aquele outro texto lá que fala sobre isso, aí também não deve ser palavra de Deus. Então você começa a colocar a palavra de Deus em dúvida. Mas não foi o diabo que falou lá com Eva? Sim, foi o diabo que falou com Eva. Mas lá em Romanos fala que tudo que foi escrito por nosso ensino. Aquela palavra do diabo é uma palavra de advertência, de alerta, para saber, você, assim como Eva caiu, você pode cair, então você tem que vigiar. Se você não vigiar, como Eva e como Adão, você vai estar caindo. Então toda a Escritura é inspirada e proveitosa para o quê? Para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros. Que erros? Esses erros que nós vemos do versículo 1 até o versículo 5. Para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Não é só para você conhecer, é para você mudar o seu viver. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, o objetivo da palavra de Deus é mudar realmente a minha vida para que as minhas ações sejam agradáveis ao Senhor. E existem, irmãos, alguns sinais. Aí eu fico pensando, mas será que a palavra de Deus está me afetando, está me tocando, está mudando a minha vida? Então existem alguns sinais, existem vários, mas eu vou citar alguns sinais que mostram que realmente a palavra de Deus está afetando a nossa vida. Porque eu preciso ter certeza, mas será que realmente a palavra de Deus está me transformando? Será que a palavra de Deus está tendo algum efeito na minha vida? Ou será que eu só estou ficando na parte teórica da palavra e não estou... e ela não está fazendo nenhum efeito na minha vida? Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 28... Provérbios capítulo 28, que mostra um dos sinais de que a palavra de Deus está afetando o meu viver. Provérbios capítulo 29, versículo 18, que diz assim, Provérbios 29, versículo 18 diz assim: um povo que não aceita a revelação do Senhor, um povo que não aceita a revelação do Senhor, é uma nação sem ordem, Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Então, uma dos sinais que a palavra de Deus está afetando a sua vida é quando você tem alegria. Mas não alegria só nos momentos bons da sua vida, é quando você tem alegria na sua vida, independente das circunstâncias. Ainda que você chore, você sabe, não, eu posso me alegrar porque eu tenho esperança, eu tenho o Senhor.
A palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sei que essa situação não vai durar para sempre. Eu sempre tenho esperança. Então a palavra de Deus, um dos sinais que a palavra de Deus está afetando a minha vida é quando ela me traz alegria. É quando ela me traz esperança. Vamos ler lá em Salmo 119. Hoje é dia da Bíblia, viu, irmãos? Então vamos ler a Bíblia, né? Salmo 119, versículo 100. 119, versículo 100, vamos ver o que é que diz lá. Salmo 119, versículo 100. Um dos sinais que a palavra de Deus está afetando a minha vida é quando ela me traz alegria, ela me traz esperança, ela me revigora. Mas aqui no Salmo 119, 100 tem um outro item que mostra que a palavra de Deus está fazendo efeito na minha vida. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço os seus preceitos. O que Davi está querendo dizer aqui? Ou o salmista está querendo dizer aqui? Porque naquela época, as pessoas mais velhas eram respeitadas, muito respeitadas, porque por causa do tempo de vida, elas tinham uma bagagem de experiência muito maior. Porque elas tinham passado por várias experiências, então elas tinham condições de ajudar os mais jovens a tomar decisão. Então, quando um jovem ia tomar uma decisão muito difícil, ele sempre procurava um ancião, uma pessoa mais velha, para pedir conselho. Até hoje a gente faz isso, mas na cultura ali, principalmente, né, nessa cultura do Oriente, isso é muito forte. As pessoas velhas, elas são muito valorizadas, elas são muito respeitadas por causa da sua experiência. Mas Davi fala, mas se eu guardo os preceitos do Senhor, eu vou ter mais discernimento até do que uma pessoa velha. Ainda que eu ainda não atingi aquela idade de maturidade, porém eu vou poder ser eu vou poder ter muitas vezes mais discernimento do que ele, porque eu estou guardando os preceitos de Deus. Então olha a importância, irmãos, dos preceitos de Deus nas nossas vidas. Vamos abrir agora, irmãos, lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, que é um outro sinal que a palavra de Deus está operando nas nossas vidas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, de 14 a 21. Vamos ler. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 14 até 21. O que aconteceu aqui? Deixa eu contextualizar os irmãos. Josias, ele foi filho de um rei muito ruim, Amon. E o avô dele também não foi grande coisa, que foi Manassés, que inclusive sacrificou até os seus filhos para Moloque. Então, o povo de Israel estava passando por um período assim de um declínio e degradação espiritual muito grande. E, de repente, depois de Manassés, depois de Amon, nasce Josias. E com 8 anos ele começa a reinar. Então, você vê a carência que existia de homens de Deus naquela época. Com 8 anos ele começa a reinar. Aí passou os 8 anos, logicamente ele foi tutelado, foi educado ali por alguns conselheiros que tinham na época. E lá quando ele estava com 16, aproximadamente 20 anos, ele começou uma reforma religiosa dentro do povo de Israel, ali nas tribos do sul, porque a do norte já tinha acabado. E ele começou uma reforma no templo. Então vamos ler o que aconteceu quando ele começou essa reforma. Ele contratou pedreiro, marceneiro, todo mundo, deu dinheiro para eles começarem a fazer uma reforma. Então não só ele destruiu lá os altares, os ídolos que tinham na época que o povo estava adorando, proibiu adoração em outros lugares que não fosse lá no templo do Senhor, e começou uma reforma. Aí no versículo 14 do capítulo 34 diz assim: enquanto distribuíam o dinheiro, quem distribuiu o dinheiro? Esses responsáveis pela obra a mando do rei Josias. Enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Yahvé, o Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então eles estavam ali fazendo a reforma e de repente eles encontraram o livro da Torá, provavelmente Deuteronômio. Eles encontraram esse livro lá perdido lá. Sabe quando você está fazendo uma arrumação na sua casa, você encontra um negócio lá, há tempo que eu não vi isso aqui e tal, encontrei. Ele encontrou o livro da Torá lá.
do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então Ilquias, que era sacerdote, comunicou o secretário Safã. Aí esse Ilquias, sacerdote, comunicou o secretário Safã e disse assim para ele: ô Safã, eu achei o livro da Torá, lei, na casa de Yahvé o Senhor, e entregou o livro nas mãos de Safã. Aí Safã pegou esse livro e levou o livro ao rei, no caso Josias, e contou-lhe. Olha como ele começa a conversa, irmão, presta atenção nesses detalhes. Ilquias achou o livro, falou: eu achei o livro do Senhor lá, perdido na casa do Senhor lá. Aí entregou para esse secretário Safã. Aí o Safã pegou esse livro e foi levar para o rei Josias. Mas olha como ele começa a conversa com o rei Josias, presta atenção. Safã levou o livro ao rei e contou-lhes: eis que os teus servos estão fazendo tudo quanto lhes ordenou. O pessoal está trabalhando, cortando madeira, fazendo isso, reformando, trocando as portas. O pessoal está trabalhando sério lá. O pessoal está envolvido mesmo, comprometido com o trabalho. O escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou o que, irmão? Entregou o quê? Estou no versículo 18. O escrivão Safã relatou tudo que o pessoal estava fazendo lá na obra ao rei e disse assim: o sacerdote Ilquias me entregou. Gostaria que os irmãos falassem alto. Entregou o quê? Mas quando o sacerdote Ilquias entregou o livro para Safã, ele falou: olha, eu achei um livro. Ele falou o quê? Eu achei o livro. Presta atenção. Pode voltar no 14 lá. Tá? No 15, o sacerdote Ilquias falou: olha, eu achei o livro. Entregou para Safã: eu achei o livro. Aí ele chegou lá para o rei, de ver qual seria a ideia. Se ele tivesse realmente envolvido, irmão, católico, ele estava muito envolvido com a obra. Com a obra ele estava envolvido, mas não estava envolvido com a palavra. Porque senão falou: rei, a obra lá está certa, mas tem um negócio importante, é qual o sacerdote Ilquias achou esse livro aqui, ó, o livro da lei. Mas não, ele contou, tal, tudo como é que estava. Ah, sim, tá, tem um detalhe que estava até esquecendo. O sacerdote Safã, o sacerdote Ilquias, falou para o rei, né? Achei o livro da lei. Aí lá no 17, volta lá no 18. Aí o escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu algumas partes da obra para o rei. Mas agora olha a atitude de Josias, quando ele ouviu a leitura desse livro. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, a lei, o rei fez o que, irmãos? 19? Rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem. Ilquias, Aicã, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã, e ao auxiliar real Asaías. E depois, quando der tempo, e daí quando você tiver um tempinho, eu sei que a obra lá tem prioridade, mas vê se... Não. E depois, imediatamente, consultai a Yahvé o Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro, que foi encontrado, pois é grande o furor do Senhor que ele tem derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra de Yahvé o Senhor, a fim de viverem de acordo com tudo que está escrito neste livro. Olha a diferença do impacto, irmãos, que esse livro teve para 3 pessoas diferentes. Para o sacerdote, o que ele falou? Achei um livro, o livro é importante. Ninguém aqui vai dizer que a palavra de Deus é importante. Posso até perguntar para um ímpio. Não, esse livro aí é um livro sagrado. Eu deixo até ele aberto em casa lá, porque ele até tem um poder místico nele, assim, né? Então para Ilquias era um livro importante. Tanto é que falou: olha, eu achei o livro da lei, tá perdido lá. Mas para Safã, ele chegou lá, conversou com o rei e falou: eu achei um livro lá. O Ilquias me deu um livro lá, para mim poder, que estava perdido lá, todo empoeirado.
Graças a Deus que não é que nem a gente, né? Nossas Bíblias estão sempre... Estava lá empoeirado lá. Aí ele falou, mas aí o rei pediu para ele ler o livro. Aí quando ele abriu o livro e começou a ler, olha a reação que trouxe no coração do rei Josias. Ele rasgou as suas vestes, ele se viu naquele livro. Porque muitas vezes nós fazemos isso, a gente lê a Bíblia e pensa que a Bíblia sempre foi escrita para outra pessoa, né? Eu estou pregando hoje aqui, falo, meu irmão tal tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Não, a mensagem é para você, irmão. É para você, não é para o irmão que não veio. Às vezes a gente tem esse negócio. Às vezes você ouve uma palavra, você fala, poxa, aquela palavra era para o meu marido, para minha esposa, por que ela não veio hoje? Não, a palavra é para você. A palavra é para impactar. É para impactar você. Então, com Josias, quando ouviu aquela palavra, ele não ficou pensando nos pais que não cumpriam a palavra. Ele falou, nossos pais não cumpriram essa palavra, mas eu também não estou cumprindo. E eu preciso me consertar. Eu preciso consultar o Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso me voltar ao Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus ela tem impactos diferentes, vai depender do seu coração. O impacto que a palavra de Deus vai ter na sua vida vai depender do seu coração, da sua busca. E porque, infelizmente, irmãos, nós pensamos que a palavra de Deus ela age nas nossas vidas de forma automática. Outro dia na EBD nós começamos a aula lá, os irmãos acharam até que eu estava bravo, né? Mas eu não estava, né? Mas não era essa braveza, não. É mais uma preocupação mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus, ela age na nossa vida de forma automática. O fato de eu conviver com as pessoas, com cristãos, com pessoas que amam a Deus, então isso automaticamente vai me influenciar, como se fosse por osmose. Eu não preciso fazer muita força. Automaticamente Deus vai me transformar. Eu não preciso me aplicar, eu não preciso me exaurir no estudo da palavra, eu não preciso buscar, eu não preciso pedir a transformação, a obra daquela palavra no meu coração. Não, aquilo vai acontecer automaticamente, eu não preciso fazer muita força, não. Deus falou, não, isso aí que você está falando, que no princípio era o verbo, os verbos falaram com Deus. Não, Jesus é Deus, legal, eu sei disso aí. Mas que impacto tem aquilo, está tendo aquilo na sua vida? Porque é a palavra de Deus aqui, irmãos. E se ela não encontra guarida no meu coração, ela se torna uma palavra como qualquer outra. Como qualquer livro de filosofia, de ciência, qualquer romance. A palavra de Deus ela só vai ter diferença na minha e na sua vida a partir do momento que ela habitar ricamente, a Bíblia fala, no meu coração. E essa operação não acontece automaticamente. Ela exige busca. Principalmente com os novos batizados, aqueles que são novos na fé. A palavra de Deus existe busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2, vamos abrir lá. Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2. Deus está fazendo, o escritor de Hebreus está fazendo uma correção para aqueles irmãos hebreus, né, que estavam retornando para o judaísmo, né? Esse é o enredo do livro de Hebreus. Eles estavam voltando para o judaísmo e o escritor aos Hebreus está trazendo orientações para que eles não retornem para o judaísmo, porque eles já tinham saído daquilo, tinham sido salvos. E aqui no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: porquanto, que é conclusivo, né? Ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Porque, olha, as boas novas de Jesus Cristo foi pregada a nós, ali no caso, no contexto dele, do escritor aos Hebreus. Como foi pregada a eles quem? Aqueles homens que andaram, ao povo de Deus que andou no deserto. Ele falou, do mesmo jeito que Moisés pregou para eles no deserto, nós estamos recebendo a palavra hoje. Porém, eles caíram no deserto porque eles não deram ouvidos a essa palavra. E nós corremos o mesmo risco de ficarmos prostrados no deserto, ou de não entrarmos no descanso de Deus, se nós não dermos ouvidos a essa palavra. Mas a palavra não está sendo pregada? Eles não estavam recebendo a palavra? Mas isso é suficiente? Não é suficiente.
Porque a palavra só vai funcionar na minha e na sua vida quando nós dermos a resposta a essa palavra, respondermos a esta palavra. E olha o que diz na sequência do texto. Vamos ler o 2 novamente. Pois as boas obras foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Eles ouviram uma palavra boa, mas não valeu para nada. Mas por que não valeu? Não era a palavra de Deus? Mas por que não valeu para nada? Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, vocês não estão percebendo que se você não abre o seu coração para a palavra, ela se torna uma palavra qualquer, ela vai se tornar uma palavra vazia. Aqui nessa minha versão está dizendo que a palavra não foi acompanhada com fé. Mas tem uma versão, não sei se alguns irmãos devem ter, eu tenho uma, mas está em casa. A palavra que eles ouviram não foi misturada com fé. Eu gosto mais dessa versão. E às vezes aquela palavra que veio para o coração daquela não foi misturada com fé. Mas era a palavra de Deus. Mas por que não funciona? Porque ele exige a minha e a sua resposta a essa palavra. Se você não responder essa palavra, ela não vai funcionar automaticamente na sua vida, na vida de ninguém. Nem na vida do pastor vai funcionar, se a gente não responder a essa palavra da maneira que temos que responder. Então isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. A palavra não foi misturada com fé. Os irmãos lembram da passagem lá do semeador? A palavra não diz que a semente era boa? O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, uma parte da semente caiu em solo rochoso, uma parte da semente caiu entre os espinhos e uma parte da semente caiu em terra boa. Mas qual a diferença da semente que caiu na beira do caminho da semente que caiu em terra boa? Tinha diferença na semente? Ou era a mesma semente? Era a mesma semente ou a semente era diferente? A mesma semente. E por que o resultado foi diferente? Porque os corações, a maneira como cada coração respondeu. Na terra boa ela frutificou. Por quê? Porque misturou com fé. Ele apegou aquela palavra com alegria, com amor, com gratidão. E por isso ela deu fruto. E por isso ela frutificou. Então, irmãos, a coisa não é automática. E a noite é para isso, irmãos. A noite é para isso. É para nós examinarmos o nosso coração e percebermos de que maneira nós estamos respondendo essa palavra, ou de que maneira essa palavra tem nos impactado. Que tipo de coração nós temos tido? Um coração beira de caminho, um coração rochoso, espinhoso, que às vezes até recebe a palavra com alegria, né? Puxa, a palavra de Deus, e chora, e dá glória a Deus, e aleluia. Aí a primeira angústia que vem, o primeiro prazer a mais que tem, você precisa, olha, Deus está te chamando para fazer isso. Não, mas eu tenho um negócio aí, uma viagem, aí qualquer coisa você troca pela palavra de Deus. Então precisa ver como você está respondendo. Qual o valor que essa palavra está tendo para você? A gente precisa refletir sobre isso. Eu não sei se eu vou achar o texto agora, mas está na Bíblia. Se eu não achar agora, eu acho depois. Lá em Provérbios. E aí nós encerramos. Acho que é Provérbios capítulo 28. Eu não sei se eu vou... Me veio na mente o texto. Se eu marquei aqui, está maravilha. Achei, glória a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Olha a seriedade, irmãos, do negócio. Nós vamos encerrar com esse texto. Mas eu gostaria que o irmão prestasse atenção nesse texto. A seriedade do texto. Vamos ler juntos, irmãos? O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo o quê? É sério ou não é sério, irmãos? Você pode estar até orando, mas se o seu coração está desviado da palavra de Deus, você não leva essa palavra a sério,
Quando você se vê nesse livro, o seu coração não se rasga, você pega o livro que nem fosse o Wilkie, ou é um livro sagrado, é a palavra de Deus, ou mesmo que você considere, é um livro, eu gosto da Bíblia, mas eu gosto de Shakespeare também, eu gosto de não sei quem, Então, quando você compara a Bíblia com qualquer outra coisa, e não dá ouvido a essa palavra, até a sua oração é abominável. Olha a seriedade, irmãos. Olha a seriedade dessa palavra. Olha a seriedade de nós permitirmos que a palavra habite, como está lá em Colossenses, ricamente dos nossos corações. A palavra de Cristo habitar ricamente nos nossos corações. A importância. Então, irmãos, vamos aproveitar que hoje é o dia da Bíblia, né? E vamos nos apegar, como está lá em Hebreus 2:1, apegar de forma... apegarmos com mais firmeza a palavra ouvida, para que dela jamais nos desviemos. Que é isso que em Hebreus fala. Peguemos firmemente essa palavra ouvida, para que dela nós jamais nos desviemos. E se hoje, não é amanhã não, e se hoje, agora, você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:8. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar.